Senhor presidente, senhores vereadores, público das galerias, telespectadores da TV Assembleia, internautas. Eu ontem, usando essa tribuna, acabei me colocando numa discussão de um projeto de lei que foi vetado pelo ex-prefeito João Coser e que teve seu veto derrubado na casa ontem do ex-vereador Ismael de Almeida. Naturalmente, eu não tinha sepultado essa discussão e mesmo que eu quisesse, não seria possível, porque a internet hoje, as redes sociais, pelo menos para mim, me chamaram muita atenção sobre a repercussão da discussão que foi feita nessa casa ontem. Caso essa discussão de ontem, há um sentimento que povoa a nação brasileira hoje, com a possibilidade de eleição para a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, do deputado federal pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. Na verdade, ultimamente eu tenho visto e ouvido um comentário particularmente muito ensaiado por todos aqueles que se dizem não homofóbicos. E a frase é curta. Olha, eu não sou homofóbico, homofobia é crime. Isso me soa muito estranho. Parece que o fato de ser crime justifica a minha não intenção de ser homofóbico. Excelência, uma parte. Pois não, vereador. Ontem eu precisei sair mais cedo, eu queria deixar registrado aqui, nos anais dessa casa, apesar do veto ser secreto, se eu estivesse aqui, eu ia votar a favor desse movimento que tem aí. A gente não pode ter homofobia da derrubada do veto. Na derrubada do veto. Eu tenho certeza disso, vereador Zezito. Vossa Excelência é um vereador popular que convive com todas as diferenças do tempo inteiro e não faria... E se você analisar, todos nós temos um parente que é. Se você vai lá, nem que seja um primo de terceiro grau, eu tinha um tio, não tem esse negócio comigo, não tem frescura comigo. Se você vê, todo mundo ri, eu tenho um primo hoje, não tem problema. Eu não estou rindo, vereador Zezito. Faço parte do mundo, mas não ri ainda não. Às vezes a gente vê assim, é igual o problema da droga. Infelizmente, todo mundo na casa é um sobrinho, um primo, ou quando é um amigo muito íntimo, a gente sofre junto. Então, eu não quero aqui fazer demagogia, eu sou contra o aborto, já falei, sou contra o aborto, agora esse negócio de homofobia comigo tem não, porque quando chega a eleição, o cara que fala que vai votar no cara lá, eu quero ver ele falar na cara lá, do cara lá sem não quer o voto dele. Vereador Zezito, deixa eu dizer a vossa... Eu vou lhe dar uma parte, vereador Marcelo. Não, vereador, só em questão do Rogério me perguntou se eu tenho na minha família algum, porque o Zezito falou que tem. Eu não tenho na minha família não, vereador, mas se eu tivesse, seria muito bem acolhido, mas eu tenho no meu gabinete. Esses comentários são... Às vezes o cara tem, mas está no armário, Marcelão. Esses comentários são indutores daquilo que eu quero aqui condenar, vereador Marcelão. Você sabe que eu estou junto com você, vereador. Esses comentários aqui não podem acontecer. Na verdade, se eu não estiver enganado, o sofrimento advindo da opção sexual daqueles que hoje são discriminados frontalmente por uma sociedade hipócrita como a nossa, eles são em função da hipocrisia e do crime que nós cometemos fazendo vista grossa a isso. Pois bem, o nosso postulante à vaga de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, o vereador Vinícius Simões, ele, no ano de 2011, no Twitter dele, ele escreveu a seguinte coisa: isso é para registrar, esse senhor pretende ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Os africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. E ele explica que a maldição é que explica o paganismo, ocultismo, misérias e doenças como o Ebola. Ele não é só homofóbico, não, ele é racista, da pior espécie. Ele é racista da pior espécie. E não é possível que a Câmara dos Deputados vai prestar mais esse de serviço à nação brasileira. Porque aí, vereador Zezito, eu tenho que concordar com alguns membros do Congresso Nacional que dizem que se esse moço virar presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, eles não participarão mais dessa comissão. Eu vou dar uma parte, mas eu queria só concluir. Eu tenho que falar falei para Vossa Excelência,
porque eu não quero falar, eu vou ler para Vossa Excelência um trecho, numa sala de aula, vereador Vinícius. Coisa para professor ouvir e para os bons alunos aprenderem. Em uma sala de aula, da primeira série do ensino fundamental, uma professora pergunta a seus alunos o que eles vão ser quando crescer. Um diz que será médico, outro conta que quer ser professora. Mas um dos estudantes de 7 anos de idade responde sem titubear: eu quero ser mulher. A declaração chocou o menino e seus irmãos tiveram que procurar um outro lugar para estudar, conforme reportagem da Agência Brasil, que você vai ler a seguir. Foi assim que a transexual Beth Fernandes, 40 anos hoje, mulher de fato de direito, como ela disse que é, foi vítima de homofobia pela primeira vez. Travestis e transexuais são as maiores vítimas da homofobia dentro da escola. Educadores, psicólogos e entidades consultadas pela Agência Brasil são unânimes ao afirmar que esse público é o mais afetado. Para fugir da discriminação, muitas vezes a saída é abandonar os estudos. É raríssimo encontrar um travesti no ensino médio. Afirma o educador Beto de Jesus, representante na América Latina da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexual. Beth Fernandes hoje é psicóloga e mora em Goiânia. Há 2 anos ela fez cirurgia de mudança de sexo e conseguiu trocar seu nome na carteira de identidade. Diferentemente do que ocorre na maioria dos casos, com muito esforço, Beth fugiu das ruas e da prostituição. Elas abandonam a escola, depois a família as expulsa de casa, elas vão para a rua. Lá são vítimas de exploração sexual, de cafetinagem, e depois dificilmente conseguem se inserir no mercado de trabalho. Cerca de 17% das travestis de Goiânia são analfabetas. Ressalta. De acordo com a coordenadora de Direitos Humanos do Ministério da Educação, a pasta tem uma demanda muito grande por parte de travestis, porque elas não ficam na escola. Aos 9 anos começa a aflorar a questão das sexualidades, elas começam a ser maltratadas e a exploração sexual é quase uma trajetória. Acrescento. Beth conta que foi difícil superar o preconceito e muitas vezes pensou em desistir de estudar. Várias amigas minhas abandonaram a faculdade porque a professora insistia em chamá-las pelo nome masculino, mesmo que pedisse o contrário. É uma barbaridade cruel, um erro de percepção, eu olhar para uma pessoa que se configura como mulher e chamá-la de João o tempo inteiro. Em Goiás, senhoras e senhores, uma lei do Conselho Estadual de Educação obriga a inclusão do nome social de travestis transexuais nos registros escolares, que foi exatamente o que essa casa fez hoje, uma resolução do Conselho Municipal de Educação, sem o consultar, sem discutir com os educadores, com aqueles, vereador Rogerinho, que vivem a educação no dia a dia, que discutem o que é educação na sua essência, vereador Rogério. É verdade, vereador Rogério, é uma dura realidade isso. Mas como informação e orientação, a vida dessas pessoas dentro da escola pode ser diferente. Um exemplo, contra-exemplo. Marina Reidel, de 38 anos, é travesti e dá aulas na rede pública estadual de Porto Alegre. Ela leciona para estudante de 5ª ou 8ª série do ensino fundamental e nunca teve problemas com alunos ou pais. Nossa escola tem um perfil diferente porque nós já trabalhamos em parceria com a ONG em curso de capacitação de professores para a diversidade sexual. Em 2006, vejam senhores, Marina decidiu fazer uma cirurgia para colocar prótese de silicone nos seios. A direção da escola ficou receosa com a possível repercussão da mudança. Mas no período do afastamento, o professor substituto trabalhou em sala com os alunos a questão da diversidade sexual e explicou o motivo da cirurgia de Marina. Ao retornar às atividades, Marina respondeu às perguntas dos alunos mais curiosos, mas não enfrentou nenhum tipo de discriminação. Dentro da disciplina, entre aspas, chamada de Ética e Cidadania, que substitui o ensino religioso, os alunos são incentivados a desenvolver projetos e pensar a questão do preconceito. Tenho certeza de que esses jovens vão sair da escola com a cabeça diferente. Não vão espancar travesti na rua como acontece por aí. Para Beth Fernandes, a inserção de travestis e transexuais dentro do ambiente escolar pode transformar a visão que a sociedade tem dessa população marginalizada. É o cotidiano que vai fazer a escola mudar e inserir essas pessoas. A partir do momento em que os travestis são tratados como sujeitos de direitos, eles vão continuar em sala de aula. Há um progresso importante nesse processo, porque as pessoas podem parar de enxergar aquela pessoa como um sujeito marginalizado que vive na rua. A parte, vereador Ismael. Bom, senhor vereador, permita-me confrontar algumas de suas falas. O projeto de ontem votado adveio sim, aconteceu após conversa com a Secretaria Municipal de Educação, foi fruto de um pedido de informações formulado pelo vereador Ismael Almeida no ano passado,
com resposta que falou exatamente o seguinte: o projeto, a propositura da portaria que permitia a utilização do nome social era algo que estava se seguindo uma determinação do PT nacional, aonde tinha prefeituras do PT, eles estavam implementando isso. Não houve debate na sua instituição, na escrita da portaria. Então, de forma alguma, ele deve ser encarado como um ato homofóbico. Acho que ontem o que foi tratado aqui foi uma valorização ao nome civil. Vereador Davi Ismael, eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe disso. Mas eu não posso deixar que essa incoerência entre o discurso e a prática se efetive. Porque isso é incoerência, vereador. Não é verdade. O que eu não vou aceitar da mesma forma, e ontem aprovou o que eu não vou com a maioria dos aceitar da mesma forma, a forma é taxar a discussão que ontem aconteceu como algo de hipocrisia, um ato de hipocrisia. A discussão que houve aqui dentro ontem, e a maioria votou para referendar um ato essencialmente homofóbico. Essa é a sua opinião? Essa é a minha opinião. Discordo. Mas nós vamos ter que debater muitas vezes isso aqui. Eu quero terminar, vereador presidente. Em nenhum momento houve nenhum ato homofóbico, até porque eu conheço cada vereador desta casa. Foi uma decisão homofóbica. Nem a decisão. Foi uma decisão. E todos que votaram a favor daquela decisão praticaram um ato de homofobia. Estávamos julgando a forma do Vamos debater, vereador, não o mérito. Vereadores, mas o que aconteceu aqui ontem foi isso. Para terminar, vereador. Preciso 10 segundos para terminar. Já dei o tempo, mas 10 segundos para terminar, vereador. Por favor, sem interrupção. Todas as vezes que a liberdade for aviltada nesse plenário,